Sentadas à mesa, a convite da sabedoria, por Priscila da Mata. Introdução. O projeto Sentadas à Mesa, a convite da sabedoria, nasceu através de um confronto pessoal, de cunho espiritual, em um sonho que tive. Nele, minha casa era invadida. O invasor adentrava o meu lugar secreto, o lugar onde faço os meus devocionais, leituras e passo meus momentos de intimidade com Deus. O invasor aproveitava a oportunidade de ter adentrado aquele local e o desorganizava totalmente, deixando tudo bagunçado, como alguém que procurava subtrair algo de valor. Na verdade, esta é a função do ladrão: subtrair valores, tirar aquilo que temos de precioso em nossos lares. Porém, quando a invasão ou ladrão é descoberto, é denunciado. E quando denunciamos no altar do Senhor, Ele restaura e restitui-nos as perdas. Na noite seguinte àquele sonho, precisei fazer uma viagem para ministrar em uma cidade próxima. Ao chegar em casa, já tarde da noite, fui até meu lugar de intimidade, o meu quarto de oração e devocionais. Todos em casa já estavam dormindo e o quarto estava em ordem. Porém, ao acordar na manhã do outro dia, voltei a ele e, para minha surpresa, estava todo bagunçado. Havia livros ao chão e vidros quebrados de um dos quadros que estavam em uma de minhas prateleiras. Em minha mente tinha uma convicção: algo diferente estava acontecendo, pois fui a última pessoa a dormir e a primeira a acordar. Portanto, ninguém da família havia frequentado o quarto. Naquele momento, senti que algo estava sendo sinalizado. Era um sinalizador de Deus para uma grande batalha espiritual. Uma guerra estava à vista. Eu vinha há dias em oração e tive a percepção de que era uma retaliação. E como creio que Deus não faz nada sem revelar aos seus profetas, assim como está escrito em Amós capítulo 3, verso 7. Continuando as tarefas diárias, saí para fora. Fui lavar o quintal de minha casa. Então o Espírito Santo bradou muito forte em meu coração o capítulo 9 de Provérbios, dizendo: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou suas 7 colunas, sacrificou seus animais, arrumou a sua mesa e nela colocou pão e vinho. Voltei para o interior de minha casa para meditar nesta palavra. Mergulhando nas Escrituras, pude obter algumas preciosas revelações sobre o assunto. O Espírito Santo começou a me direcionar para alguns propósitos. Entrei em uma verdadeira conexão com os céus. Neste momento, o Senhor me deu um propósito para um devocional com as mulheres de nosso campo de trabalho, que são aproximadamente 300 mulheres. Faço parte da coordenação geral. O devocional se deu por todos os 31 dias do mês de agosto com o título 31 dias com Provérbios. Mas não parou nisso. A revelação ia muito além, pois o Espírito Santo havia me falado sobre o capítulo 9. Dentro deste propósito, iniciamos na igreja em que eu e minha família pastoreávamos uma campanha com o título Colunas Espirituais da Família. Paralelamente, nascia o projeto Sentadas à Mesa, a convite da sabedoria. Juntas descobrimos a importância da mesa nas Escrituras Sagradas. Cada encontro era libertador. Ao pesquisar sobre o assunto, ficamos surpresas. Quantos acontecimentos, ensinos e milagres significativos ocorreram enquanto pessoas se alimentavam à mesa. Em cada encontro era aplicado um princípio da sabedoria
mediante o capítulo 9 de Provérbios. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já abateu seus animais e misturou o vinho, e já preparou a sua mesa, já ordenou as suas criadas, e esta está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Provérbios capítulo 9, versos do 1 ao 6. Como uma habilidosa e eficiente anfitriã, a sabedoria prepara um banquete, mata os animais, prepara o vinho, arruma a mesa, estende a toalha de rendas, coloca suas melhores louças, lustra seus talheres e diz às servas: convidem a todos, os simples e aos que não têm bom senso. Nos dias atuais, muitas mulheres têm sido influenciadas pelo pensamento de uma cultura que vai à contramão dos princípios de Deus. Dizendo assim, precisamos nos alimentar de sabedoria, sentarmos à sua mesa, comermos de seu pão e bebermos de seu vinho. Somente à mesa encontraremos palavra, conselho, cura, amor, perdão, vida, comunhão, conexão, memorial. Eu não sei você, mas eu tenho sede e fome. Como eu desejo sentar-me à sua mesa e saciar-me de seus conhecimentos. O propósito é esse: voltarmos às nossas origens e nos tornarmos mais íntimas de Deus. Se você também deseja aceitar este convite, e nos tornaremos mulheres sábias e virtuosas. Para tanto, vou lhe trazer algumas informações importantes sobre a sabedoria e a sua mesa. A sabedoria. Uma das qualidades da sabedoria bíblica é que em alguns momentos ela se personifica, ou seja, torna-se uma personagem que emite os seus ensinamentos. Isso nos leva a uma questão: a sabedoria efetivamente está presente apenas entre o povo bíblico ou também em nossos dias? Sim, a sabedoria se manifesta em nosso tempo. Mas como explicar esta manifestação? De duas formas distintas. A. De forma literária. Quando escrevemos, podemos enriquecer o discurso de várias formas. Percebe-se que a personagem que toma a palavra propõe ensinamentos. Igualmente, podemos fazer um texto na forma de apólogo, onde as coisas se personificam, sejam elas de qualquer gênero. Desta forma, os mesmos falam, emitem opiniões e fazem gestos. B. De forma teológica. Nesta forma, o ponto de vista literário não é o suficiente, pois o mesmo não se baseia somente no ensino do sábio, mas na própria sabedoria falando. Haja vista que em Provérbios capítulo 1, versos do 20 ao 26, a sabedoria apregoa pelas ruas, nas praças, levanta sua voz, grita nas encruzilhadas e nas portas da cidade anuncia. Em Provérbios, capítulo 8, os versos do 12 ao 36, a sabedoria fala de si mesma, de suas origens, que estava com o Criador antes mesmo da criação. João, capítulo 1, verso 1. Já em Jó, capítulo 28, verso 2, aparece a pergunta: onde se achará a sabedoria? A resposta está em nosso texto de Provérbios 8, versículo 22 ao 36. Vamos ver? O Senhor possuiu o princípio dos seus caminhos. Desde então e antes de suas obras, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra.
quando ainda não havia abismo fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. Ouve a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mais do que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Provérbios, capítulo 8, versos do 22 ao 36. De acordo com os textos bíblicos, a apresentação de Salomão e tantos outros escritores bíblicos, assim como diferentes vertentes teológicas de interpretação, pode-se dizer que a sabedoria é uma personificação ou tipificação do Senhor Jesus. Portanto, podemos afirmar, através destes versículos, que a sabedoria apresentada pelo sábio Salomão e tantos outros escritores bíblicos é o próprio Senhor Jesus Cristo. E isso pode ser encontrado em 1 Coríntios capítulo 1, verso 24. Mas, para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Em Mateus capítulo 12, verso 42, o próprio Jesus se apresenta como tal, quando faz alusão à visita da rainha de Sabá ao sábio Salomão, para conhecer a sua sabedoria. Jesus disse a todos que na frente deles estava alguém que era maior que Salomão em sabedoria. Portanto, o convite que recebemos para esse tão precioso banquete à mesa é de autoria do próprio Senhor Jesus. Falando em mesa, vamos aprender um pouco sobre os seus significados? A mesa é um princípio estabelecido, um fundamento do reino de Deus. Desde as passagens bíblicas do Antigo Testamento, podemos ver a importância da mesa. Em Êxodo capítulo 25, verso 23, o Senhor ordena a Moisés que faça uma mesa, e no versículo 30 que coloque sobre ela os pães da presença, para que estejam sempre diante dele. Havia uma conexão muito forte com a mesa. No livro dos Reis, quando Deus decide substituir o rei Saul e envia Samuel à casa de Jessé, a prerrogativa para sentar-se à mesa era que o escolhido do Senhor estivesse ali. Ninguém sentaria à mesa sem a presença de Davi, que precisava ser ungido e colocado em um lugar de honra. Davi, por sua vez, no Salmo 128, verso 3, diz: Sua mulher será como videira frutífera em tua casa, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da mesa. Como o rei Davi entendia sobre essa importante missão de estar à mesa? No Salmo 23, verso 5, ele pede ao Senhor uma mesa preparada na presença de seus inimigos. Ele demonstra isso quando manda buscar o filho de Jonatas, Mefibosete, o último da casa de Saul, a quem ele poderia honrar. O rei Davi lhe disse:
Você comerá sempre à minha mesa. 2 Samuel, capítulo 9, verso 7. Mas vejam que podemos ir além. O próprio Jesus, a sabedoria, tinha uma ligação muito forte com a mesa. Jesus amava a mesa e fundamentou os seus discípulos nesse princípio. Encontramos isso sendo aplicado pela igreja primitiva. Quantos acontecimentos e até milagres se deram em torno de uma mesa? Quantos aprendizados! Até mesmo a traição e a morte foi denunciada na mesa. Em Lucas capítulo 22, verso 21. A igreja primitiva seguiu firme nos ensinos de Cristo, sempre à mesa, partindo o pão. Atos capítulo 2, verso 42. Eles participavam das refeições com alegria, louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. A mesa os conectava às pessoas. Dentro dessas premissas, deixo-lhe uma pergunta: é possível viver isso em nossos dias? Eu digo a vocês que é possível, porém a religião nos tira da mesa. Por isso, o Senhor Jesus sempre está disposto, através de seu sábio convite, a nos trazer de volta à mesa. Mesmo sabendo que na mesa poderia sentar-se com o traidor, inimigos e pessoas de má índole, Jesus nunca se ausentou da mesa, porque na mesa os corações são revelados, somos curados, edificados, perdoados, alinhados e transformados.